Gente, bom dia. Bom dia. Vamos ver se vai aparecer ali, né? Tudo certo? Ótimo. Então tá, gente. Às vezes, é necessário que nós falemos a respeito de temas difíceis. A gente confessa que, se dependesse apenas da nossa própria escolha, talvez não falaríamos, nós, a respeito deste tema, a hora da partida. Mas o dever, muitas vezes, nos convoca para a atividade. E por que, se dependesse de mim, eu não falaria? Porque a gente reconhece que esse tema merece pessoas que conseguem falar ao coração, diretamente ao coração. Porque é muito fácil a gente se dirigir à razão. E a gente tem uma certa preferência por esses temas. Mas nos foi pedido, e a gente vai tentar. Então eu peço a colaboração de todos, para que possamos abordar este assunto, porque é necessário. É muito importante. Mas como falar de um tema tão delicado? O que dizer a respeito de uma temática em que poucos de nós desejam sequer pensar a respeito? Porque talvez entre nós aqui existam aqueles que até consigam aceitar a proposta do exercício de pensar na própria desencarnação. Mas e a de nossos queridos? Estamos preparados? Certamente que não. E será que é o nosso objetivo aqui hoje a gente preparar cada um de nós para esse momento? Eu tenho certeza que não. Posso garantir-lhes que não. Mas a gente precisa pensar nisso. A gente precisa conversar sobre isso. E a única esperança que nós temos é que tudo isso que a gente conversar hoje possa servir de alguma forma na hora do momento inevitável, no momento em que mais precisarmos. A gente sabe das limitações das palavras, gente. Desculpe. As palavras têm uma limitação imensa para abordar aquilo que a gente deseja muitas vezes expressar. É muito difícil, às vezes, traduzir em palavra. É preciso, algumas vezes, ir além das palavras, além do intelecto, além da razão, além das palavras bem articuladas. Às vezes é necessário ir além. E nessas horas, a gente pode recorrer à arte. Porque a arte tem esse poder. Ela muitas vezes supera a insuficiência das nossas palavras, a insuficiência da nossa linguagem, e mais que isso.
Muitas vezes a arte é capaz de falar direto ao coração. Então, nesse primeiro momento, que a gente precisa definir algumas ideias, a gente vai recorrer à arte. E aí eu vou pedir, César, por favor, para preparar uma música, para que a gente possa apreciar a mensagem. Peço que prestem atenção na letra, por favor. Assim que puder, César, pode liberar. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. A vida. Traduzir de forma muito simples, We believe in a de forma future muito where direta. every person has the Não é espírito opportunity. não, né? Ok. Eles vão ter a hora deles para participar. Calma lá. Então a música traduziu para a gente muito bem essa ideia que a gente gostaria de trazer da vida como uma estação de trem. Para nós espíritas, essa letra faz muito sentido e dispensaria explicações mais alongadas a respeito dela. Acontece que quando a gente está aqui na frente, numa palestra pública, nós não falamos somente para aqueles que estudam o Espiritismo. Nós falamos também para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que, às vezes, são apenas simpatizantes.
Então, é preciso que a gente fale para todos. Então, o que a gente gostaria de ressaltar a respeito do que essa letra maravilhosa traz para nós? A vida como uma estação de trem. E lá numa estação de trem, sempre tem aqueles que partem, assim como tem aqueles outros que chegam. Do ponto de vista que nós queremos trazer, nesse simbolismo que a música proporciona, aqueles que chegam são aqueles que nascem, e aqueles que partem são aqueles que desencarnam. E esse o movimento da vida. Chegar e partir. Nessa estação chamada vida, o tempo todo as pessoas chegam e as pessoas partem. As pessoas nascem e as pessoas desencarnam. Essa é a estação da vida. Mas para aqueles que estão chegando agora, que não estão tão familiarizados com a terminologia espírita, talvez tenham uma pergunta. E é uma pergunta muito natural. Por que será que você falou desencarnar e não morrer? É muito natural se fazer essa pergunta para quem está chegando agora. E aí, a gente aqui da frente tem o privilégio de ver algumas carinhas, o rosto de vocês. Porque quando a gente fala assim, desencarnar ou morrer, algumas carinhas estão assim, mas tem diferença? Qual que é a diferença? Sim, tem grande diferença. Vamos ver? Quando a gente fala de morte, gente, qual que é o senso comum? O senso comum, quando se fala da palavra morte, é o quê? Fim, aniquilamento total, nada além. Fora aquelas ideias horrorosas que estão aí conosco há tanto tempo, nos atavismos mórbidos, caveira, céu, inferno, tantas imagens aí que povoam o nosso imaginário. Então é por isso que a gente evita a palavra morte. Porque nós sabemos que essa é a maior mentira que o materialismo nos fez acreditar. A morte não existe, gente. Não da perspectiva do espírito imortal. A vida continua. A gente sabe que ela continua. Ela vai muito além deste fenômeno de passagem que muitos chamam de morte e nós preferimos chamar de desencarnação. Aquilo que se chama morte é apenas morte do corpo físico, porque o espírito é imortal. Nós nunca vamos sair da vida. O processo de desencarnar é como trocar de roupa. É simples como trocar de roupa. Pelo menos deveria ser simples como trocar de roupa. A gente não deixa de existir ou de ser quem nós somos porque a gente troca de roupa, não é verdade? Quando a gente chega do trabalho e tira aquela roupa, a gente deixa de existir? Aí a gente coloca a nossa pijama, passa a ser outra pessoa? Pois bem, a gente continua o mesmo, com roupa, sem roupa, de pijama, de uniforme de trabalho, somos os mesmos. A morte do corpo físico, o desencarnar, é o espírito abandonar a roupa de carne
que por algum motivo já não serve mais. A gente não vai desaparecer. A gente não vai virar anjo, muito menos demônio. A gente vai continuar o mesmo, apenas sem a roupa do corpo físico. É por isso que a gente prefere falar desencarnar. E por falar em desencarnação, principalmente quando nós vamos falar da desencarnação daqueles que nós amamos, quando a desencarnação bate na nossa porta, é muito comum uma pergunta: é um castigo de Deus? Seria a desencarnação um castigo de Deus? Essa também não é a verdade. Nunca foi e nunca vai ser um castigo de Deus. Deus, gente, nos ama incondicionalmente. Cada um de nós, seus filhos. Ele não sente alegria alguma em nos ver sofrer. Ele não é nenhum psicopata mórbido que quer nos torturar, muito menos nos impor castigos. Essa é uma ideia que a gente precisa combater veementemente. O que acontece é que muitas vezes nós não conseguimos compreender os desígnios do Pai. E tudo bem. Somos como crianças que não entendem os processos de educação dos pais. Talvez para aquela criança seja um castigo imenso, mas da perspectiva de um espírito maduro, é simplesmente um processo necessário. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade, tão equivocada a respeito de Deus, como se Ele tivesse prazer em nos castigar de alguma forma. Jesus já nos alertava, lá em Lucas, ele nos diz muito claramente: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Então nós, que temos a oportunidade de vivenciar a experiência da patermaternidade, nós não sentimos alegria alguma com o sofrimento dos nossos filhos. Nós que somos imperfeitos como somos, desejamos o melhor por nossos filhos. Seria nosso Pai Celestial, perfeito como Ele é, capaz de nos infligir, então, castigos? É uma ideia que a gente precisa transformar, não é verdade? Não existe castigo. Por mais que a gente não consiga compreender, há sempre razões justas, boas, ainda que a nossa curta visão não seja possível enxergar, compreender. Não é castigo de Deus. Nunca foi, nunca será. O que acontece é que a desencarnação, ela é simplesmente parte de um ciclo natural. É parte do ciclo material em que nós estamos estagiando. E todo o ciclo da natureza possui início, meio e fim. Agora eu pergunto, o que é o fim de um ciclo? Quando um ciclo termina, acaba tudo? Está tudo perdido? Desaparece tudo? O fim de um ciclo é simplesmente o início de outro ciclo. Então, quando a gente vê a vida imortal sob essa perspectiva, temos o início de um ciclo. E este ciclo vai atingir o seu processo de desenvolvimento até chegar ao seu final. Daí, então, ele
se repete, e se repete, e se repete, e se repete, e se repete quantas vezes forem necessárias. Esse é o processo da vida. Esse é o processo das reencarnações sucessivas, em que o processo de desencarnação simplesmente é o início para um novo ciclo que irá começar em breve com uma nova encarnação, até que tudo isso não seja mais necessário. Mas isso é conversa para depois, porque no nosso estágio de evolução nós ainda repetiremos esse ciclo muitas vezes. Ok. Sejamos honestos. Acontece que explicar tudo isso, gente, não diminui a nossa dor. Porque a dor é real. A dor dessa separação, ainda que saibamos ser momentânea, dói. E a gente não está aqui para fingir que não dói. Ninguém aqui está falando que não dói. Dói. E dói muito. Não é fácil. Mas é interessante a gente observar que essa dor da separação de um ente querido é uma das poucas, se não a única, que alcança a todos indistintamente. A igualdade perante a morte. Os Espíritos nos dizem que essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representam uma prova ou uma expiação, e comum é a lei. Então, nessas horas, a gente observa que não importa as suas posses, não importa os seus títulos, não importa o seu dinheiro, sua fama, sua beleza, não importa a sua raça, a sua religião, o país onde você mora, seu status social. Dói do mesmo jeito. Acontece, gente, que nós temos, ao lado da dor, pela bondade de Deus, o consolo. E os Espíritos nos dizem que nós temos, porém, uma consolação, em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis ao vosso sentido. Então, é possível. É possível para nós termos este consolo, ainda que diante desta dor difícil. E como se dá esse processo? Pela bondade de Deus, Ele nos permite o consolo dos reencontros através dos sonhos. No momento em que dormimos, as amarras que prendem o espírito ao corpo se afrouxam, e o espírito pode se libertar momentaneamente do corpo que o prende. E quando é conveniente, quando é possível, Deus, através de nossos irmãos da espiritualidade maior, nos permite tais encontros. E estes encontros se refletem para a gente como sonhos, sonhos consoladores. Acontece, gente, que a vida no plano espiritual, ela é muito mais ampla do que essa em que nós vivemos encarcerados na carne momentaneamente. Então, quando estamos libertos do corpo físico, a quantidade de informação, de vivência, de estímulo que a gente tem é infinitamente maior do que cabe dentro dessa caixinha estreita que é o nosso cérebro de carne.
Então, quando o espírito retorna ao corpo, ao fim do repouso do sono físico, essa vivência no plano espiritual precisa ser compactada. Aquele caminhão de informação precisa ser compactado dentro dessa caixinha apertada que é o cérebro de carne. E por isso, muitas vezes, nossos sonhos são tão difíceis de compreender. Fica aquela coisa um pouco desconexa, simbólica, difícil às vezes de compreender. Mas uma coisa é fato: o consolo ao coração fica. E muitas vezes aquele que tem esse tipo de bênção de encontro durante o sono acorda pela manhã com aquele calorzinho no coração, com aquela sensação de alegria pelo encontro com o querido durante a noite. Não é aqui, é aqui. Não é racional, é no sentimento. A bondade de Deus também permite outra forma de comunicação, que é através do contato pela mediunidade. Só que isso é um pouco mais, digamos, difícil de acontecer. Chico Xavier, durante muito tempo, trabalhou com as cartas de consolação às mães. As mães que perdiam os seus filhos e sofriam dores imensas, porque no ciclo natural da vida é esperado que os pais partam antes. E quando nós, como pais, nos encontramos com o fato do filho e antes, é uma dor terrível. E Chico trabalhava no consolo dessas mães através das cartas. Mas o Chico lembrava muito bem, e isso serve para a gente poder falar para aqueles que estão chegando agora, porque nós que já estudamos o Espiritismo sabemos que não é simples assim, este processo. E Chico falava muito bem que o telefone toca de lá para cá. Muita gente quer ligar para lá, mas não é assim. A gente precisa esperar a ligação vir de lá para cá. E é por isso que a gente estuda aqui na casa. Por isso que a gente tem os cursos aqui. A gente vai compreender da inconveniência que é ligar para lá. É possível? É, mas não é conveniente. Então, o correto é, espera a ligação. Porque nem sempre aquele nosso querido está em condições de falar. Nem sempre é permitido. Agora, sempre atendem um telefone. Isso vocês podem ter certeza. Para o pessoal da minha geração, não estou falando para os jovens, depois os jovens procuram saber com os pais, ok? Na minha geração era comum telefone público, orelhões. E o que acontece se você ligasse para um orelhão na rua? Qualquer um podia atender. Então, esse é o risco de ligar para lá. Você pode ligar, mas você não sabe quem vai atender. Por isso que a gente tem que esperar a ligação. Ok? Mas isso a gente aprende melhor nos cursos da casa. Ok? Não é hora para a gente conversar sobre isso. Só estamos dizendo que existe um consolo. Existe o consolo daqueles que podem sonhar com seus queridos e existe um consolo das mensagens mediúnicas. Bom, mas a saudade, ela existe. E ante as lembranças queridas dos amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio deles surjam orvalhadas de lágrimas. Lembra-nos Emmanuel. E as lágrimas das saudades, elas são justas, são naturais. Ninguém está aqui a condenar as lágrimas da saudade. Muitos de nós sufocam esse sentimento e isso não vai fazer bem para nós mesmos. A saudade é uma dor que dói nos dois planos da vida. Não é só no nosso. Eles também sentem. E lá também vertem lágrimas. Agora, o que a gente precisa compreender
é que sentir saudade só quer dizer uma coisa, gente. Quer dizer que valeu a pena. Se você sente saudade, é porque valeu a pena. Valeu a pena dividir aquela história junto. Valeu a pena dividir aqueles momentos. Valeu a pena estar com aquela pessoa. E é por isso que você tem saudade. Porque valeu a pena. Ninguém tem saudade daquilo que não vale a pena, não é verdade? Ninguém tem saudade daquilo que não é bom. Então, quando a gente se deparar com essa saudade imensa dentro de nós, que a gente lembre que a gente está sentindo isso porque valeu a pena. Isso vai nos ajudar. Vai nos ajudar a manter um bom sentimento dentro de nós. E isso é muito importante. Agora, a gente precisa ter um cuidado. Não permitas que a saudade se te faça desespero. Porque quando isso acontece, é nefasto. Não podemos nos permitir a saudade se tornar desespero. A lembrança que nós temos de nossos queridos afeta profundamente a eles no plano espiritual. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 976, diz que o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por consequente, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Então é muito importante a gente não deixar que nosso pranto de saudade se converta em pranto de desespero. Porque isso vai sensibilizar os nossos queridos que estão do lado de lá. Vão machucá-los profundamente. Porque eles não podem voltar, gente. Não agora, não da forma que eles tinham. E isso é penoso. Quantos espíritos não chegam às nossas reuniões mediúnicas? E muitas vezes, para nossa surpresa, declaram que estão sendo perseguidos. E muitos têm aquele choque e falam, porque normalmente se espera que o desencarnado persiga o encarnado. Não, e chega um desencarnado alegando que está sendo perseguido por um encarnado. E muitas vezes essa perseguição consiste na inconformação com a desencarnação. E é difícil. É muito difícil. Além do mais, essas vibrações que nós sentimos de angústia e desespero, para nós encarnados, que demonstram esse apego, esse egoísmo, essa falta de fé, essa falta de resignação, leva ao nosso abatimento das forças físicas, alimentam a depressão. Então não vale a pena. A gente está prejudicando eles e estamos nos prejudicando. Quando isso acontecer, a gente precisa lembrar deles com carinho, gente. As boas lembranças. Lembrar dos momentos alegres que nós vivemos, dos momentos agradáveis. Nessas horas que a saudade bater fundo e quase estiver ali nos empurrando para o penhasco do desespero, a gente precisa ser forte o suficiente e imaginar o nosso querido ao nosso lado,
para dizer para ele que as boas lembranças que eu tenho de você sempre vão secar as minhas lágrimas e me fazer sorrir. Que a gente pense assim. Vamos dar um outro ponto de vista nessa história. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 986, diz que figuremos dois amigos que se achem metidos numa mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro, do seu sofrer, partilhasse o outro por igual tempo? Então, Kardec lança para a gente uma proposta de pensamento. Porque quando nós desejamos que o outro esteja aqui conosco a qualquer preço, nós estamos sendo esse colega de cela, esse colega de masmorra, querendo que o nosso amigo, que o nosso querido esteja ao nosso lado, ainda que a pena dele já tenha acabado e ele esteja pronto a ser libertado. Porque é assim que os Espíritos nos ensinam. O corpo físico, muitas vezes, é uma prisão, limita o espírito. E quando ele se liberta do corpo físico, é como se você soltasse um pássaro de uma gaiola. Ele se sente livre, liberto dessas amarras grosseiras que a matéria nos prende. Seria de se lamentar a libertação de nosso querido? Principalmente diante das dores imensas que muitas vezes ele esteja passando, naqueles momentos de desencarnação difícil, na reta final da existência humana. Quantos de nós não seguram o nosso querido em nome deste amor egoísta? E a pessoa, com um corpo em frangalhos, querendo se libertar. É justo? Se a gente pensar por esse ponto de vista, a gente vai se alegrar com a libertação de nosso querido. Eu costumo dizer que nós, imigrantes, somos privilegiados em termos de experiência nesse sentido. Porque quando a gente vai morar em outro país, a gente adquire uma certa experiência em relação a esse processo de desencarnação. Quantos de nós veio para cá e não deixou no Brasil família, queridos, amigos? É uma separação momentânea, mas dói. E é interessante, porque eu vou dar outro exemplo aqui que os jovens vão ter que perguntar depois para os pais, tá? Para quem chegou aqui antes da era do WhatsApp e da internet, dos smartphones, sim, meus jovens, smartphones são uma coisa recente na história da humanidade e a internet também. Nem sempre existiram. E nessa época em que não existia smartphone nem internet, nós, imigrantes, vínhamos para cá e era difícil a comunicação. A gente tinha que comprar cartão pré-pago. E a ligação era ruim. O crédito voava, não dava tempo de você falar muita coisa. Isso, tinha um cartãozinho lá, você arriscava, tinha o PIN, e às vezes estava... No Natal ninguém conseguia ligar porque estava congestionado. Era duro a comunicação, gente. A gente viveu isso. Então, imagina, quando você finalmente conseguia ligar lá para a sua casa, para os seus familiares, o que você gostaria de ouvir? Ah, está todo mundo aqui muito mal, está todo mundo muito triste porque você foi embora, você é a culpa da desgraça da família porque não está mais aqui. Era isso que você queria ouvir?
Pois muitos de nós fazem isso com o nosso querido que foi. O que a gente gostaria de ouvir dos nossos queridos? Puxa, que saudade. Nossa, eu espero que esteja tudo bem aí com você. Eu não vejo a hora da gente se reencontrar. Olha, luta, conquista tudo que você foi para ir conquistar. E quando você voltar e a gente encontrar, a gente vai comemorar junto. Era isso que a gente queria ouvir. Eles também. Então, por isso que eu falo que nós, imigrantes, temos condições de entender na pele o que é esse desespero daquele que não se conforma com o querido que partiu. A gente precisa pensar nisso. Tá. Mas uma vez que a revolta e a amargura chegou, tem como superar? É possível superar a revolta, o amargor? Que às vezes, digamos, pode ser até um processo, uma etapa do processo. Sim, gente, é possível superar a revolta e o amargor. É preciso seguir em frente. É preciso usar o mecanismo do esclarecimento. Tá? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Conversar a respeito. Entender os processos. Isso vai tirar a dor? Não. Isso não vai tirar a dor, gente. Mas vai nos facultar ferramentas preciosas para o entendimento das leis divinas, que vai nos facilitar a obediência ao consentimento da razão. E o consentimento da razão, por sua vez, vai, com o tempo, facilitar o consentimento do coração, que é aquilo que nós chamamos de resignação. Obediência e resignação são os frutos da fé raciocinada que o Espiritismo pode nos oferecer. Por isso chamamos o Espiritismo de o Consolador prometido por Jesus, porque ele nos esclarece, proporcionando a nossa obediência e resignação perante daquilo que nós não podemos compreender totalmente ou mudar. Porque as mãos sábias do Senhor, a inteligência suprema do universo e o amor infinito conduzem as nossas vidas. Um grande amigo agora, recentemente, passou por uma situação muito difícil. Dessa. Desencarnou a pessoa que ele considerava a segunda mãe na Terra. Espírita. Estava tranquilo. Na medida do possível, controlando as suas dores, como é a proposta. Porque dói. Dói. E quando a gente teve a oportunidade de se falar, eu pensei comigo, o que dizer para esse irmão, que ele já não sabe? Em dado momento, eu tentei dizer para ele, amigo, você tem sorte, porque você sabe que a vida continua. E agora você tem duas mães olhando por você. E esse meu amigo, digno praticante do Espiritismo, entrou na brincadeira e disse, meu fã-clube no plano espiritual agora já tem 2. E eu achei de uma beleza muito grande o que ele falou. A força que o Espiritismo nos dá não tira a dor, mas previne o desespero. E só de prevenir o amargor da revolta e nos sustentar a esperança, já é um grande alívio. Então, existe um outro aspecto que nós podemos trabalhar para superar a revolta e o amargor: o conhecimento
mas também a ação no bem. Por quê? O coração que sofre, gente, esquece o que é sentir bons sentimentos. Quando nós nos demoramos muito com o coração sentindo aflições e dores, nós esquecemos o que é sentir bons sentimentos. E a ação no bem é aquilo que vai nos proporcionar novos sentimentos para sairmos desse ciclo. Conta-se que um grande carro de luxo parou na porta do cemitério. Desceu o motorista e foi falar com o vigia. Senhor, tenha a bondade de falar com a senhora que está no carro. Ela está muito debilitada. Mas ela queria falar com o senhor. O vigia prontamente foi até o carro. A senhora abaixou o vidro e falou: bom dia, eu sou a senhora Adams. Durante esses últimos anos, eu te enviei $5. E o vigia prontamente se lembrou: sim, para as flores no túmulo do seu filho. Exatamente. Pois bem, os médicos me desenganaram. E eu vim aqui para agradecer ao Senhor por todos esses anos ter feito isso por mim. O vigia teve um momento de introspecção e deixou escapulir o que ele estava pensando e disse em voz alta: olha, eu sempre lamentei que você mandou esses $5 para as flores aqui no túmulo do seu filho. A mulher teve um choque e disse: o senhor sabe o que está dizendo? E o vigia disse: sim, eu sei o que estou dizendo, sim. Eu falo isso porque eu trabalho com uma instituição que faz visitas em hospitais e asilos. E eu te digo, minha senhora, essas flores lá iriam fazer muito bem aos internos. Aqui, elas só vão murchar. A senhora ficou em silêncio, meditando o que o vigia tinha dito, e apenas fez um gesto para o motorista que arrancou o carro, que partiu. Passaram-se algum tempo, e aquele vigia foi surpreendido mais uma vez por um carro que para em frente ao cemitério, agora um carro simples. E ele vê sair de lá uma mulher, a mesma mulher, aquela mesma senhora, agora ela dirigindo o carro, com um semblante totalmente diferente. Encaminhou-se até ele e disse: o senhor tinha razão. Todas as vezes que eu dou as flores para um destes internos do hospital ou do asilo, eu entrego essas flores em nome de meu filho. E o sorriso que eu recebo de volta é impagável. Os médicos não sabem por que eu curei, mas eu sei. Ela havia descoberto o que é sentir novamente bons sentimentos no coração. E assim o convite para que nós possamos, através da ação do bem, aquecer novamente os nossos corações nos momentos em que a dor visita o nosso peito. A prece é sempre um mecanismo maravilhoso que pode cooperar de forma eficaz em favor daquele que partiu. Muitas vezes em dificuldade, muitas vezes emaranhado na ilusão da existência material. Que a gente possa direcionar as nossas preces aos nossos queridos. Não tem contraindicação. Agora, o irmão que partiu, se ele pudesse nos dizer alguma coisa, o que será que ele teria para nos dizer? Talvez
a gente se pergunte o que nós poderíamos dar para ele. O que poderíamos oferecer para esse irmão tão querido que partiu? Além de nossas preces. Existe algo que a gente possa dar? Qual seria o melhor presente? Simples, gente. Seja feliz. Cumpra com o seu dever até o fim. Seja vitorioso na jornada de espírito imortal em luta na terra. Porque o momento do reencontro vai chegar. Esse é o melhor presente que a gente pode dar para eles. Ser feliz. Cumprir com a tarefa aqui na terra. Porque quando a gente se encontrar para comemorar, vai ser muita alegria. Porque é uma coisa muito simples. A dor da separação, ela não é maior que a alegria do encontro. E Jesus nos lembra uma coisa muito importante. Em verdade vos digo que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. A morte é a maior mentira que o materialismo nos fez acreditar. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes conosco. Agradecemos, Pai, pela dádiva sublime que o Espiritismo nos oferece, do esclarecimento de nossos espíritos, o consolo de nossas almas. Abençoa, Senhor, os nossos esforços diários, na tentativa de superação, na tentativa de vencer a nós mesmos, na tentativa de cumprir com as obrigações que nos competem. Abençoa os nossos bons propósitos. Abençoa os nossos queridos, aqueles que nos cercam, que dividem conosco a jornada da evolução, seja no plano físico, seja no plano do espírito. Que o Senhor, Pai, possa amparar cada um de nós em nossas dores e fragilidades, nos dando sempre força e bom ânimo para seguir em frente. Muito obrigado por tudo, e que assim seja.